Torcedor vascaíno, então vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo desta quarta-feira de feriado nacional, o Dia do Trabalhador. Mas a gente estará aqui para falar de Vasco da Gama a você, torcedor vascaíno. Até porque hoje é dia de Vasco, às 7 horas da noite, pela Copa do Brasil, Vasco e Fortaleza se enfrentam pela terceira fase. É jogo grande, é jogo decisivo, é jogo de mata-mata. A delegação do Vasco da Gama chegou ontem à cidade nordestina com uma recepção calorosa por parte do torcedor. Calorosa quanto a festa e quanto a cobrança. A gente, é claro, vai trazer todos os detalhes aqui a você neste Acorda Vascão e falar também sobre outras informações, como por exemplo, neste momento, a busca do Vasco da Gama no mercado por Paulo Pezzolano, o plano A, a primeira opção da diretoria do Vasco. Falar também sobre o balanço que foi divulgado ontem da última temporada, o que temos de positivo, o que temos de negativo. Traremos a vocês aqui agora neste Acorda Vascão, um vídeo agitado, movimentado, com muitas novidades, que é claro você não poderá perder. Porém, antes de começar aqui o vídeo, torcedor, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno, e é claro, né, Vascão? Você que está aí do outro lado, ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Se não sabe, estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. Temos o Acorda Vascão, que sai sempre às 7 horas da manhã, exatamente esse vídeo que você aí está assistindo agora. Temos o Fala Gigante, que sai pela parte da tarde, e temos também o Boa Noite Gigante, que sai pela parte da noite. Então são 3 vídeos com muita informação, muita vascainidade, e, acima de tudo, um trabalho muito sério a você. Hoje é feriado, mas nós estamos aqui. Então, já se inscreva aí no nosso canal. Além disso, compartilhe o nosso conteúdo. Ajude aí o nosso crescimento, que está chegando perto da marca dos 138 mil inscritos. Queremos 128, mil inscritos. E queremos muito a sua ajuda. Show, Vascão? Vambora então, sem muita enrolação, né? Falar logo de Vasco da Gama. A começar aqui, primeiramente, este Acorda Vascão com você, torcedor vascaíno, falando sobre o balanço que foi divulgado ontem, e a gente vai trazer algumas informações rápidas, até porque queremos trazer com mais detalhes tudo o que rolou no vídeo pela parte da tarde. O Vasco ontem divulgou um balanço informando que em 2023, no ano passado, de acordo com o documento, o futebol bateu recorde em receita e pagou 120 milhões de reais da dívida, totalizando nesse momento 210 milhões desde a constituição da SAF, pois no primeiro balanço divulgado, 90 milhões haviam sido pagos em 2022. Nesse último balanço, divulgado ontem pela parte da noite, mostra que o Vasco passou, de fato, de um ciclo vicioso que vinha tendo e vinha sendo realizado, né, principalmente nestes últimos anos, de mais gestões, e passou nesse momento para um ciclo virtuoso, né? Um Vasco hoje que acabou de fato estancando uma sangria, ou seja, um Vasco que nesse momento aumentou completamente a sua capacidade financeira, inclusive consideravelmente também, né? Um Vasco que nesse momento de fato acaba clareando o seu horizonte, tendo uma esperança melhor ao torcedor vascaíno quanto ao futuro, principalmente olhando pelo lado da autossustentabilidade. A gente espera que daqui a alguns anos o Vasco se torne autossustentável e nesse momento, pelo menos, caminha para isso, algo que não acontecia antes da constituição de uma SAF. E o Vasco, mesmo diante desses pontos positivos, também acaba enfrentando alguns desafios. Mas agora há pelo menos um caminho daquilo que precisa ser feito internamente. E nesse caminho há 3 pilares de acordo com o balanço divulgado: aumento na receita, racionalização dos custos e redução das dívidas. Essas são as principais mensagens que o balanço da SAF do Vasco da Gama passa ao seu torcedor. A Vasco SAF teve em 2023, inclusive, um incremento substancial de receita, atingindo aí o seu maior nível da série histórica, chegando a 364 milhões de receita no ano de 2023, quase triplicando, né, em relação ao ano de 2022. Além disso, a Vasco SAF também aumentou consideravelmente sua capacidade de investimento, e nesse momento, até de uma maneira consequente, né, os seus gastos e despesas. Garante assim, através disso, direitos, pagamentos de salários,
estrutura básica para todos os colaboradores da Vasco da Gama SAF. A dívida, que foi assumida no valor de 770 milhões de reais, além dos 90 milhões pagos em 2022, como a gente trouxe, teve mais 120 milhões pagos nesse ano de 2023, e levando em consideração ajustes e correções monetárias, a redução líquida da dívida foi da ordem de 60 milhões de reais. Então hoje a dívida chega quase a casa dos 700 milhões de reais, porém muito mais organizada do que antes do Vasco se constituir uma SAF. Então temos pontos muito negativos sim, mas acredito que era viável a todos que o Vasco da Gama deveria se tornar uma SAF. O Vasco já não tinha mais um caminho de autossustentabilidade que senão vender, infelizmente, parte da sua sociedade anônima do futebol. O grande X da questão é a empresa que vendeu. Talvez se tivéssemos vendido a nossa SAF para outra empresa, hoje o vascaíno poderia estar muito mais feliz com o desempenho dentro das quatro linhas. Porém, a gente não pode ter a ideia de que a venda foi uma atitude equivocada, uma atitude errada. Não foi. A venda deveria sim ter acontecido. O Vasco da Gama não tinha mais jeito. Gestões ruins, uma briga associativa, briga de grupos políticos, um Vasco que não se falava internamente. A venda era à época a melhor solução. Mas infelizmente a empresa para o que foi vendida, 70% da SAF do Vasco, que foi o grande problema. Mas agora é olhar para frente e tentar conduzir o Vasco da Gama do jeito que temos hoje. Caso com 70% do seu futebol vendido a um grupo norte-americano. E é claro, a gente estará aqui cobrando, criticando, reclamando e pedindo mudanças. E o Vasco tem que correr contra o tempo nesse momento. Não temos ainda um diretor executivo anunciado. Pedro Martins já trabalha no CT Moacir Barbosa, porém ainda não houve a oficialização do mesmo. E também não temos um técnico. O Emiliano Dias, assim como na segunda-feira se despediu do Vasco em suas redes sociais, ontem ele postou um vídeo com a seguinte palavra, o seguinte título: o dia em que a torcida do Vasco emocionou a família Dias. Esse vídeo, postado por Emiliano através de suas redes sociais, é de um dia em que São Januário todo ecoou Ramon Dias, cantou Ramon Dias e também cantou a Emiliano. De fato, é algo emocionante. Inclusive, os dois chegaram a falar após a partida da entrevista coletiva que isso jamais havia acontecido, que jamais Ramon e Emiliano tinham tido os seus nomes gritados pelas arquibancadas no clube por onde passou. Então, foi um dia histórico na carreira de Ramon e Emiliano. Eu troquei uma ideia rápida com o Emiliano ontem e trago aqui a vocês. O Emiliano foi muito gentil comigo. Gostei muito do papo, um papo rápido. E o que dá a entender, eu vou ser sincero aqui com vocês, que o Emiliano está muito sentido pelo fato de ter saído do Vasco dessa maneira. Eu não estou falando de sentido em relação à forma jurídica, nada disso. Assim, estou falando com relação ao sentimento dele pelo Vasco. Emiliano e Ramon, eles se apaixonaram pelo Vasco da Gama. Emiliano, e Ramon, eles realmente se tornaram um torcedor do Vasco. Eles queriam mais, esperavam mais e gostariam de mais. Então, nesse momento, os dois estão chateados sim, porque queriam permanecer, queriam a continuidade do seu trabalho. Tudo o que aconteceu no sábado foi de cabeça quente, mas tudo tem um destino, tudo tem, uma consequência. E o destino, nesse momento, quis que a consequência viesse a ser a saída dos dois. Virão fazer muita falta. E o Emiliano vai continuar pelos próximos dias, até com toda certeza, encontrar um novo clube, manifestando seu amor e repleto carinho pelo Vasco e pelo seu torcedor. Mas agora é página virada, procurar um novo nome no mercado. O Vasco já, desde anteontem, no caso segunda-feira, já iniciou os contatos, já fez contato com vários nomes, convidou vários treinadores até por um processo de seleção que o grupo norte-americano, a 777, vai fazer junto a Vasco da Gama SAF. E o principal nome hoje é, de fato, Paulo Pezzolano. É o plano A. É o técnico preferido da diretoria do Vasco para assumir a vaga deixada por Ramon Dias no cargo de técnico do Vasco da Gama. O profissional que hoje está no Real Valladolid, da Espanha, está na disputa pelo acesso à primeira divisão do futebol espanhol, que é a La Liga, como é conhecido ali o nome do campeonato espanhol no país. O time está na segunda colocação, mas faltam 3 rodadas para o término do campeonato espanhol. Então tudo indica que de fato o Real Valladolid vai conseguir essa vaga e que Paulo Pezzolano vai ter a oportunidade de disputar a primeira divisão do campeonato espanhol na próxima temporada, que automaticamente é uma grande dificuldade para ser do Pezzolano. A gente pensar que ele vai largar a Espanha, no caso a primeira divisão, a elite do futebol espanhol, para vir treinar o Vasco da Gama. Mesmo com essa complicação, a diretoria está sim disposta a abrir os cofres
e pagar para ter Pesolano de forma imediata. Ele tem contrato com o Real Valladolid até o mês de junho, então o Vasco da Gama teria que pagar a sua multa rescisória para ter o Pesolano aqui no Rio de Janeiro antes. O grande porém, essa multa rescisória de Paulo Pesolano é cara. Quem falou isso foi Muricy Ramalho. O Muricy, em uma entrevista à TNT Sport, revelou que após a saída de Dorival Júnior, o São Paulo foi até o Paulo Pesolano para tentar a sua contratação, mas acabou esbarrando exatamente na multa rescisória do técnico. Uma multa rescisória alta e que fez com que o São Paulo não avançasse nas tratativas pelo treinador. Dê uma olhada aí nas palavras de Muricy Ramalho. No primeiro ano, como a gente estava sem o treinador, nós fizemos 10 entrevistas com grandes treinadores, e é claro, quando entra na parte técnica, é claro que eu sou o cara que conduz a negociação, né? Porque tenho que perguntar para o treinador o que ele pensa, como é o que ele pensa taticamente no time de futebol, se ele conhece o São Paulo, tem que fazer perguntas para eles, né? Então, e aí a gente resolve no final, né? Que aí entra, cara, a outra parte, que é a parte econômica, que aí eu não estou mais participando, a parte econômica não é a minha área, né? E aí a gente se reúne, né? E vê, porque às vezes também se esbarra na parte econômica, né? Nós conversamos com o Pesolano, por exemplo, né? Conversamos com ele, fizemos uma entrevista muito legal com ele, um treinador muito capacitado, só que a multa era altíssima, a multa não dava para a gente, entendeu? Então, aí fomos para a opção de um brasileiro. Torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né? Realmente o Vasco vai ter que estar muito disposto a pagar caro para ter Paulo Pesolano no Vasco da Gama. Creio que vale a pena, dentre as opções hoje no mercado, é um nome muito bom. Volto a repetir, é o que tem mais força no momento. Se tratar de um técnico que já trabalhou com Pedro Martins, o atual diretor executivo do Vasco, por já ter sido tentado, inclusive, pela própria SAF do Vasco em 2 ocasiões anteriores, né? O Vasco tentou a contratação de Paulo Pesolano lá no início do ano passado, antes de contratar o Maurício Barbieri. Pesolano foi um nome que a SAF tentou, ainda com Luiz Melo e Paulo Brax. No meio do ano passado, após a demissão de Maurício Barbieri, já com Lúcio Barbosa e Paulo Brax, o Vasco também tentou a contratação de Paulo Pesolano e agora tentará pela terceira vez a contratação do treinador. É um técnico assim que tem o perfil da SAF Cruz Maltina e exatamente por esse motivo é o alvo preferido. É o plano A, é a primeira opção, mas é ver de fato que estará acontecendo. Vejamos as cenas dos próximos capítulos e iremos trazer a vocês tudo o que está acontecendo. Bom nome, torcedor? Deixe a sua opinião aí nos comentários, porque ontem também foi um dia agitado lá em Fortaleza. Ontem o elenco do Vasco desembarcou em Fortaleza para a partida que estará acontecendo hoje pela terceira fase da Copa do Brasil, contra inclusive a equipe do Fortaleza. A delegação chegou ao hotel por volta de 8 horas da noite. Lúcio e Pedro Martins, o CEO e diretor executivo, chegaram junto com a delegação no local, né, na região. Cerca de 20 torcedores estiveram presentes para recepcionar o time na noite de ontem. O vascaíno, um pouquinho mais exaltado dentre esse grupo de 20 torcedores, acabou cobrando muito dos jogadores, inclusive com gritos, palavras de, abre aspas, amanhã tem que jogar mais. Vários atletas pararam para falar com os torcedores, uns inclusive tiraram fotos, deram alguns autógrafos, dentre eles Pablo Verretti, foi um dos mais festejados, porém Léo Jardim, Medel, David também foram tirados pelos grupos de torcedores que estiveram presentes no local. E, inclusive esse torcedor que estava um pouquinho mais animado, mais exaltado, tomou uma trava de um segurança do Vasco da Gama e foi aí que o clima acabou esquentando um pouquinho mais. BTB Esporte pegou no flagra essa imagem, que está aparecendo inclusive aí a vocês, o segurança do Vasco meio que batendo boca ali, né, com o torcedor vascaíno que estava exaltado, tentando cobrar o grupo. É o jeito, né? E volto a repetir o que a gente sempre fala, o torcedor vascaíno mais do que nunca tem direito nesse momento de fazer o que quiser. Jogo decisivo, a gente vai trazer mais detalhes sobre essa partida no Fala Gigante ou no pré-jogo, que estará acontecendo pela parte da tarde de hoje. Mas o Vasco vai com tudo e com muitas mudanças, principal delas na beirada de campo, com Rafael Paiva, técnico do Sub-20, que será o interino do Vasco neste momento. Show, Vasco! E para fechar aqui o vídeo, uma informação importante que é sobre a venda de Matias Galarza. Ontem o Galarza, através das redes sociais, confirmou de fato a sua saída. Ele disse assim, ó, foi uma honra vestir a camisa do Vasco da Gama e representar o clube. Agradeço por esta etapa de aprendizados e paixão. Obrigado ao torcida, ao corpo técnico e diretoria por compartilhar momentos bons e maus. Não é adeus e sim um até logo.
Vasco da Gama, Trembalha, eu sou o Vasco. Tamo junto, e a imagem dele ao lado de Germán. Informações do canal Atenção Vascaínos é que a venda de Matias Galardo gira algo em torno de 10 milhões de reais para o Talleres de Córdoba. Fica a dúvida, foi uma venda boa? Foi uma venda ruim? Deixa a sua opinião aí nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta quarta-feira de feriado. Voltaremos já já com Fala Gigante e contando muito com a presença de todos vocês. Que vamos, se inscrevam, compartilhem. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.